Eu quero primeiro agradecer o convite, a honra, a alegria que vendo o Wilson e a Keire me deram, me convidando para batizar o Mateus. Isso faz parte realmente de uma história, né? Porque nós, alguns anos atrás, não faz tanto tempo, eu batizava o reverendo Wilson. E hoje batizando o seu filho. Eu quero agradecer esse privilégio que vocês estão me dando para fazer isto. Mas eu perguntaria antes, vocês declaram publicamente ser o desejo de vocês, como pais, consagrar o seu filho ao batismo? É o desejo de vocês? Fazem muito bem. Todos os pais crentes, o reverendo Maurício acabou de dizer, todos os pais crentes devem ter esse compromisso de apresentar os filhos ao batismo. Aliás, uma das funções privativas do Conselho da Igreja, conforme o artigo 83, letra U, da Constituição da Igreja do Brasil, é vigiar para que os pais não se descuidem em apresentar seus filhos ao batismo. Mas o motivo por que crianças são batizadas em algumas igrejas evangélicas, e não todas, não é a crença de que o batismo regenera. Porque não é isto. E nem também a ideia de que os filhos dos crentes são ipsis fatos regenerados. Mas é pelo fato de que a igreja antiga, da antiga dispensação, a igreja chamada Igreja do Velho Testamento, ela incluía as crianças no seu seio, circuncidando-as ao 8º dia. Gênesis capítulo 17, versículo 12. A circuncisão, portanto, era feita ao 8º dia. A teologia histórica reformada, ela contesta o ponto de vista de que somente o batismo de crentes adultos é verdadeiramente batismo. E rejeita a exclusão de filhos de crentes da comunidade visível da fé. O argumento bíblico para o batismo das crianças se apoia exatamente no paralelo entre a circuncisão e o batismo no Novo Testamento. A circuncisão no Velho Testamento e o batismo no Novo Testamento, como sinais e selos da aliança da graça. Portanto, as crianças dos crentes gozam a posição de filhos da aliança e, portanto, devem ser batizados do mesmo modo que os filhos dos judeus, as crianças masculinas, recebiam a circuncisão. Mas a circuncisão era, naquela época, o sinal do pacto entre Deus, Abraão e os seus descendentes. Como é o batismo hoje? Um sinal da nossa união com Cristo. Então os filhos dos israelitas ainda não podia crer, não sabia nem o que estava fazendo, recebendo a circuncisão, não podia crer nem entender isto, mas recebiam o sinal para poderem fazer parte da comunidade israelita. Uma criança podia nascer de um pai judeu, de uma mãe judia, mas se não recebesse a circuncisão, ela não seria judeu. Precisava disso. Então era um pacto ou uma aliança de Deus com o seu povo. Então, meus caros pais, reverendo Wilson e Keire, os filhos dos crentes, todos nós aqui presentes, os filhos dos crentes hoje têm o tanto direito ao batismo e à incorporação na igreja, como os filhos dos israelitas tinham em sua comunidade. E nós vivemos hoje no tempo da graça. E Jesus Cristo, todos conhecem isso, Jesus Cristo
ele provou que as crianças não ficaram fora da igreja cristã primitiva. E ele fez isso através de um exuberante testemunho que ele deu e de uma acolhida às crianças, quando ele disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os estorveis, dos tais é o reino dos céus. E o apóstolo Pedro, após o Pentecostes, o seu sermão após o Pentecostes, ele declarou: a promessa é para vós e para os vossos filhos. É claro que não batizamos qualquer criança, batizamos os filhos dos crentes, membros da igreja. E diante disto, o fato de vocês virem oferecer o Mateus para o batismo, importa num reconhecimento de certos deveres que vocês têm para com Deus, para com a igreja, com relação ao Mateus, e vocês devem responder com voz bem alta para todos ouvirem. Algumas perguntas eu vos faço agora. Pode ficar sentado aí. Esse é o problema de batizar criança um pouco grandinha já, né? A pergunta: prometem, se Deus for servido, conservar a vida do Mateus até a idade própria? O educareis na crença do Pai, do Filho, do Espírito Santo, na religião cristã, como é ensinada na Escritura Sagrada do Velho e do Novo Testamento? Vocês prometem isto? Sim. Sim. Prometem encaminhá-la pelas santas veredas da cruz, servir vocês mesmos de exemplo e piedade, envidar todos os esforços para livrá-lo das más companhias, livrar dos maus exemplos, levá-los, eu me diria trazê-los, mas levá-los, vocês estão longe daqui, né? Levá-los à igreja regularmente e ensiná-lo a adorar o Senhor com reverência e a estimar todos os demais membros da igreja como irmãos? Prometem isso? Sim. Sim. Prometem criar e orar com Mateus, orar com ele e por ele, dar-lhe ou mandar dar-lhe a educação e criá-lo na disciplina e na correção do Senhor? Prometem isto? Sim. Sim. Oremos. Nosso Pai bendito, agradecemos por esse momento, quando nós vamos apresentar Mateus ao batismo, quando seus pais o apresentam, e nós, como ministro teu, incumbido dessa tarefa e privilégio, vamos recebê-lo em nome do Senhor, como membro da igreja, Senhor, batizando-o como o selo da aliança dos seus pais com o Senhor, e ele também que está incluído. Acompanha esse ato, será feito aqui na terra, Senhor, na simplicidade nossa, mas que representa o ato do Senhor. E assim como o nome de Mateus será registrado no livro rol dessa igreja, depois transferido para outra igreja lá para o seu país onde vai frequentar, que o nome do Mateus já esteja registrado no livro da vida como um eleito teu, Senhor. Acompanha, pois, esse ato do batismo em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja a ficar em pé, por favor. Isso é em português, né? É melhor continuar assim em português. Mateus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, pais, que as promessas acabaram de fazer, esse ato tão importante realizado perante a igreja, sirva de incentivo para vocês, para levar vocês aos pés do Senhor, aonde encontrarão forças, auxílio, toda a bênção para poder cumprir as tarefas que vocês têm com o Pai. É fácil ser pai? Não é. Mas é uma grande tarefa, porque ele é herança do Senhor, não pertence a vocês. Tem que criá-lo como herança do Senhor e devolver para o Senhor. Que Deus abençoe muito o Mateus, que ele cresça para a honra e glória do Senhor. Amém. O reino de Maurício vai orar agora, e recebendo
o Mateus como membro dessa igreja, e a partir de hoje essa igreja é internacional, né? Tem um membro americano aqui dentro. Maurício. Amada igreja, eles não conviverão conosco todos os dias, mas isso não impede que declaremos nosso amor, nossas orações cheguem ao Senhor. Vocês, filhos desta igreja, prometem acompanhá-los com as suas orações, sempre que lembrar deles, lembrar com carinho e orar, interceder em favor do reverendo Wilson, da Keire e do Mateus? Prometem? Sim. Prometem mais, que sempre que vê-los e recebê-los aqui, os recebereis como irmãos em Cristo, e no que depender de vós, estendereis a mão para ajudá-los sempre que isto for necessário? Prometem? Que os votos desta igreja acompanhem ao reverendo Wilson, a Keire e ao Mateus. O Wilson é filho desta igreja. Onde ele estiver, ele será filho desta igreja. Quando a igreja ela encaminha ao ministério um pastor, ela perde um membro local, mas ela mantém esta filiação. E nós devemos lembrar sempre deles. Onde for o ministério desse pastor, esteja também a igreja de Vila Formosa com ele. Oremos. Senhor, recebe este ato da tua igreja como resposta às promessas da aliança que o Senhor nos fez. Abençoe essa família, abençoe o Mateus, que em todos os sentidos ele cresça. E, ó Deus eterno, a sua fé seja testemunho vivo da obra do Espírito. Abençoe os pais nas promessas que fizeram, e a tua igreja também. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode assentar.